Para mim, a fé, às vezes, é um estado de espírito. Você tem que acreditar, você tem que sentir e para poder ter a fé. Se você não acredita, não é fé. Fé é acreditar. Acreditar quer dizer, você tem que acreditar que você pode fazer o que você quiser, o que você pode fazer. Então, em relação ao Enem, vamos falar assim, se você acredita que pode, você tem fé. Então, se você tem fé, você consegue. Você pode tudo. Perseverança, acreditar, ter fé, em primeiro lugar. Estudar, né? Tem que estudar. Então, o que é que eu posso dizer? Que vai dar certo. Acredite que vai dar certo. Cada um de vocês, estudantes, acredite que vai dar certo. Porque dá. Bom, a gente considera fé como sendo o sentimento que nos liga a uma energia maior, né, do que aquilo que a gente pode mensurar no olhar, né? Então a gente considera a fé como essa ligação com algo que transcende a nossa compreensão e a nossa vivência material, né? Nós espíritas acreditamos em Deus como sendo o Criador e a inteligência do universo, então para a gente fé é esse ímpeto dessa conexão, né, com esse Criador e com toda essa energia que nos rodeia e que a gente não enxerga com os olhos. Eu acho que primeiramente de tudo é você lembrar que você está ali na conclusão de um processo, né? Você se esforçou ao longo de um ano, algumas pessoas ao longo de vários anos, né? Porque a gente sabe que tem essas pessoas que estão a algumas tentativas. Então você tem toda uma história construída para aquele momento. Então que você se tranquilize e pense nessa história que você construiu, né? Aquele momento, o vestibular, os 2 dias que você vai passar, de nenhuma forma vai definir a tua vida como um todo, né? É um processo que você vai ter que passar como muitos outros. Então se você tiver isso em mente, você vai conseguir exercer esse momento de forma mais tranquila. Se vier, né, aí claro, isso não significa que você vai passar ou não, né? Porque o vestibular é um processo muito mais amplo do que simplesmente aquele momento. Mas ao menos você vai conseguir executá-lo da forma como você precisa executar, baseado em tudo aquilo que você construiu, né? Veja, muitas pessoas, elas, por se sentir acompanhado, né, ter uma confiança, até a confiança em si mesmo, né? Quando eu tenho uma confiança, Deus está comigo, Deus é meu companheiro, a pessoa não se sente só lá no momento da prova. É lógico que Deus não vai fazer pela pessoa, ela tem que fazer a parte dela. Mas de ter assim, como um amigo, né? Um Deus amigo, pai, irmão, então isso fortalece a pessoa quando ela vai. Eu vou pedir a Deus e depois também não é aquilo, vou me desesperar, porque se não passar, né? Tudo é possível, né? Mas eu tenho assim, a fé me faz ter uma companhia e isso é bom na caminhada de quem vai fazer uma prova, qualquer coisa que nós vamos fazer uma viagem, eu quero ter a companhia de Deus, né? Como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, não é que Deus vai fazer por mim, eu faço porque Deus me dá força para fazer. A fé, ela me leva a ter uma confiança em alguém, né? Tá certo? Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Deus é meu amigo, Deus não é um Deus distante. Por isso que quando a gente fala de Jesus Cristo, né, é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne em nosso meio, eis que eu estou no meio de vós, né? Então, de ter esse Deus próximo, Deus se aproxima de nós, Deus não está longe. Eu diria que estude, tem que estudar mesmo, né? E estudar assim no sentido de aprender, né? Não decorar, mas aprender aquilo que está sendo passado, porque se você apreende aquilo lá, para você vai ser fácil de você desdobrar aquelas coisas, né? Então ter esse estudo e lógico, né?
pedir também a luz, né? Que o Espírito Santo ilumine, tá certo? Mas primeiramente faça a sua parte. A palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é a prova daquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que a gente espera. Então, o Enem é uma prova, né, é uma coisa que prepara o ser humano para uma etapa da vida dele, para uma nova etapa da vida. E caminhar com fé é diferente de caminhar sem fé. Todos estão sujeitos às mesmas condições, às mesmas ansiedades, às mesmas dúvidas, aos mesmos medos. Mas eu creio que aquele que tem fé, ele tem um diferencial. Porque nesse ambiente de incertezas, algumas certezas ele pode ter. Uma delas é que nessa caminhada, ele não está só. Você encontra lá em Eclesiastes 12, lá no verso 12, a Bíblia dizendo que existe um limite para o estudo. Porque o muito estudar é enfado da carne. Quais são as lições que a gente pode tirar disso para os estudantes do Enem? O Enem é uma prova, ele não é um fim em si mesmo. E a gente percebe muita da ansiedade que o vestibulando gera por conta dessa prova que ele vai fazer, é justamente ele pensar que essa prova é o fim para que ele se preparou durante toda a sua escolaridade. E, na verdade, ela é só uma etapa. O que eu queria dizer para os estudantes, como palavra final, é que se eles buscarem ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que se revelou na sua palavra, para que o ser humano possa ter experiências com Ele, inclusive nas provações da vida, o Enem é somente uma delas, o que eu posso dizer é que eles vão encontrar. Em Isaías 40 está escrito que até os jovens se cansam, né, mas que Deus... Ele dá força ao cansado, Ele renova as nossas forças. Então, o meu conselho é que descansem no Senhor, né? Aprendam a descansar em Deus, que Ele tem visto o sacrifício de cada um de vocês, e eu creio que no momento certo a recompensa virá. Descansem no Senhor.